Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo do Colégio João Paulo I, do Clube de Física, e vamos resolver as questões de número 7 e 8 do livro do segundo ano de ensino médio. Questãozinha 7 diz o seguinte: ao realizar um experimento em laboratório, um estudante submeteu um resistor a diversas diferenças de potencial e, para cada uso, mediu a corrente elétrica I. Com esses dados, traçou o seguinte gráfico de V em função de I. Então, começamos por este fator, que é um fator, como nós sabemos, importante para a nossa análise. Ok? O gráfico é de diferença de potencial em função de corrente elétrica. Bom, o que significa isso? Isso significa, basicamente, que nós estamos a lidar com a primeira lei de Ohm. Quem vê, ri. E o fato disto aqui ser uma função de primeiro grau, passando pela origem, mostra que a resistência elétrica é uma constante. Ok? A partir daí, a partir deste fato, nós podemos definir o valor da resistência elétrica, que é o que a questão pede, pela razão entre a diferença de potencial e esta corrente elétrica, que estava multiplicando, e agora, então, isolado, o R está dividindo a diferença de potencial. Neste caso, nós apenas precisamos pegar dois valores coerentes. Então, qualquer um desses valores serve. Se nós olharmos para este ponto aqui, nós temos a diferença de potencial 20, provocando uma corrente elétrica de 0,4 amperes. Então, nós temos lá, no lugar do V, que é a diferença de potencial, a voltagem, ou força eletromotriz, ou tensão, nós temos 20 volts. Então, 20 volts de tensão divididos por 0,4 amperes de corrente elétrica. Isso significa, então, dizer que nós temos uma resistência elétrica de 20 dividido por 0,4, 50 ohms. Ok? Então aí está. Na questão de número 7, pergunta assim: qual o gráfico que melhor representa a relação entre a corrente elétrica I e a tensão V para uma resistência constante? E a chave está exatamente neste ponto. Queremos uma resistência elétrica constante. Sendo a resistência elétrica constante, nós trabalhamos com a diferença de potencial igual a R vezes I, sendo o valor da diferença de potencial diretamente proporcional ao valor de I. Ou seja, o gráfico que melhor representa essa relação é um gráfico de diferença de potencial V por I com duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, partindo da origem, uma reta. Ok? Função de primeiro grau, passando pela origem. Com R positivo, é claro, né? No nosso caso, o R vai ter que ser positivo. Tranquilo? Então, essas foram as questões 7 e 8 da apostila do segundo ano. Até a próxima.